Glória a Deus, aleluia. Venho saudar a cada irmão, a cada irmã nesse dia com a maravilhosa paz de Cristo Jesus. Amém. Que Deus venha abençoar o teu lar, Deus venha falar o teu coração nesse dia, aleluia. Mais uma vez, através, da poderosa palavra do nosso Senhor Jesus, amém. Temos falando de andar contra a palavra do Senhor, né? Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra do Senhor, amém. Se você mora para a esquerda e você ir para a direita, com certeza você não vai chegar em casa, não é verdade? Porque tem que ir para o lado certo, amém? Para chegar no céu, nós temos que andar para cima, aleluia. Se tu andar para baixo, você não vai chegar no céu nunca, não é verdade? Para tu chegar no céu, tu tem que andar de avião, não de submarino, certo? Então nós temos que andar na direção que a palavra de Deus traz, né? E apostasia, né, que é abandono da fé, na verdade, é o que tem trazido hoje pessoas a não chegar na presença do Senhor. Porque para chegar na presença do Senhor, nós temos que andar para cima, ou seja, espiritualmente para o lado certo. Amém? Os últimos textos que eu li foi 2 Reis 16:10. Eu vou dar uma recapitulada, tá? 16:10, que diz assim: Então o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e viu um altar que estava em Damasco. E enviou o sacerdote Urias a figura do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. E acabou antes de o rei Acaz voltasse. Amém? Aqui nós temos dois personagens, né? Nós temos o rei e temos o sacerdote. Aleluia. Hoje nós temos os presidentes e temos os pastores, certo? Temos os líderes do país, né, que era o rei na época, vamos supor que fosse o presidente, o rei da casa, o que mandava, né, era a maior autoridade diante de Deus, né, o que mandava era o rei. Podemos dizer que hoje é o presidente, né, sendo cristão ou não, aleluia, porque aqui esse rapaz, ele imitou um altar de Damasco, ou seja, um altar que não era do povo de Israel, que não era da igreja, né, aleluia. E hoje eu quero deixar com os irmãos para nós entender um pouquinho esta palavra, aleluia, de Acaz. Eu quero ler o Novo Testamento para ir atualizando, para você entender. 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 6, assim, 1 Timóteo 4:6, ó. Propondo essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aleluia. No versículo 7, mas rejeita fábulas profanas. Aleluia. Então aqui a palavra está falando de alimento, certo? Está falando de alimento. Aleluia. Você come qualquer coisa? Aleluia. Vamos usar as coisas cotidianas. Você acha certo você comer um alimento sem lavar, né? Hoje os homens também fazem comidas, né? Vamos usar as coisas visíveis, né? Foi usado isso, né? O Senhor Jesus, certa feita, chegou para comer um alimento e o povo, né, de Israel disse assim: esse é o Salvador. Ele foi comer sem lavar as mãos, né? E o Senhor Jesus disse assim, ó: meus irmãos, o que entra no homem não polui, sim o que sai. Aleluia. O que entra no homem não contamina, ou seja, não era a poeira que ia contaminar, e sim o que a boca diz. Aleluia. E é isso que contamina o homem, o que tu fala, o que tu profana, o que tu exerce. Aleluia. E aqui ele fala de alimento com palavras da fé, da boa doutrina. A doutrina significa ensinamento, a palavra doutrina, amém? Eu vou ler um pouquinho aqui na NTLH, para você entender, ó. NTLH, tá meia rasgadinha já, tá bom? Que diz assim, não, é a mesma palavra, ó. Se der este conselho aos irmãos na fé, você será um bom servo de Jesus Cristo, alimentando-se espiritualmente com a doutrina da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. 7. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas para progredir na vida cristã. Faça sempre exercícios espirituais. Aleluia. Veja bem o que falou ali, né? Aqui ele falou, aqui o texto diz, né, fábulas. Ali ele fala de coisas pagãs. O que foi que Acaz fez? Um altar pagão. E o que o sacerdote fez? Correspondeu ao que Acaz mandou fazer. Aleluia. Hoje eu não posso me moldar à lei dos homens, por exemplo, né?
Sabe que nós pregamos a verdade, mas não fizemos acepção de pessoa, não fizemos acepção do pecado. Aleluia. Sabemos que a lei dos homens permite 2 homens casar, né? 2 mulheres. Eu acredito que até hoje tu casar com um animal tu consegue. As leis dos homens permitem isso. Ou seja, Acaz pôs uma ordem e o sacerdote obedeceu. Aleluia. Hoje, se o presidente pôr uma ordem, se não estiver na palavra, o cristão não tem que obedecer. Aleluia. Porque nós temos que se alimentar com a palavra da verdade. Não com fábulas, não com coisas pagãs. E foi isso que Timóteo disse para Paulo. A palavra propondo, ali ó, propondo estas coisas aos irmãos. A palavra propondo quer dizer formar propósito. Ou ter em vista. A palavra propondo, ter em vista. O que eu estou trazendo aqui? Que eu tenho em vista, eu estou propondo, ou seja, eu tenho em vista dizer para os irmãos que nós temos que subir. Você percebeu que aqui nesse texto fala exercício espirituais? Aqui diz, ó, rejeita as fábulas, exercita-te na piedade. Ou seja, exercícios espirituais. O que seria um exercício? Um exercício seria eu pegar um peso, né? Botar na mão e fazer este movimento. Ó, eu estou exercitando esse músculo, né? Ó, um exercício. Eu estou praticando. Aleluia. Tu te exercita e te fortalece espiritualmente quando tu pratica a verdade. Exercita-te espiritualmente, ou seja, a palavra de Deus são espírito e são vida. Acaz não praticou o certo lá, né? E ele fez o que era torto aos olhos de Deus. Diz lá o texto, eu não li todo para não alongar muito. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que ele fez o que era torto aos olhos de Deus, ou seja, ele não fez o que era reto, então fez o que era torto. Aleluia. E aqui Paulo disse para Timóteo que seria um líder, né? Aleluia. Propondo, ou seja, Timóteo, eu estou tentando formar em teu coração a verdade. Propondo, né? Formar propósito. Ter vista. A vista é andar para o lado certo. Por isso que a apostasia é andar para o lado contrário. Tu não está enxergando o caminho. Então, a palavra que alimenta. Aleluia. Alimentado. Se tu não te alimentar com alimento lavado, com alimento limpo, o que acontece? Tu come bactéria. Tu pode comer um veneno que são postos nas plantas, nos legumes, né? Nas carnes, são pondo coisas para dar uma boa carne, para dar uma boa fruta, que é veneno, né? O propósito é trazer uma fruta forte. O propósito muitas vezes é ganhar dinheiro, né? Porque hoje eu sei que tem pessoas que botam veneno na batata, por exemplo, que é para ela amadurecer mais rápido, porque ele quer vender e quer faturar. Assim, muitas vezes, é um pastor fora da palavra. Porque aqui Timóteo ia ser um líder, né? E ele disse o quê? Né? Para tu ser um bom líder. Veja o que diz o versículo 12, ó. Ninguém despreza a tua mocidade, pois o rapaz era novo, né? Mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, quando eu estou trazendo uma palavra, um produto espiritual que te salva, tem que ser puro, tem que ser limpo, não pode ter veneno. Não pode ter, se tiver veneno, eu tenho que dizer, lava. O que eu quero dizer com isso? Purifica o que tu ouve, lendo a palavra, meditando isso. Aleluia. Tu diz assim, ó, ser exemplo dos fiéis. Tu tem sido um exemplo? Tu vê bom exemplo? Tu vê os pastores trazendo heresias que é para ganhar dinheiro. Tu vê os pastores pregando, né, só coisas que as pessoas querem ouvir, para tu estar ali dizimando, ofertando, ajudando a casa do Senhor. Você tem que ajudar a casa do Senhor, mas na verdade, eu não vou dizer coisas aprazíveis para a igreja, para eles ficarem ali ofertando e dando dízimo, não. Eu vou falar a verdade. Quer dizer, vai ofertar? Dizime e oferta, mas vai ouvir a verdade. Alimentado com palavras da verdade, ó. Rejeita fábulas, coisas pagãs, diz aqui, né? Nesse texto mais atualizado. E era o que Acaz estava fazendo. Aleluia. Na sequência nós vemos, né, que Ezequias conserta as coisas, que é o filho dele. Aleluia. Então o líder, ele não pode andar, por exemplo, né, nas ordens que o presidente coloca. Aleluia. Não podemos. Nós temos que ir pela palavra. Quem tem que pedir conselho é o presidente para a igreja. Não é a igreja pedir conselho para o presidente. Aleluia. Louvado seja Deus. E isso foi o que ele disse, ó, para ser um bom ministro. Por isso que nós não temos mais muitos bons ministros, ou seja, pregadores, líderes que pregam a verdade. Porque eles não se exercitam na verdade e começam a aceitar fábulas, ou seja, genealogias, historinhas, né, do passado, que nós não temos base bíblica, né? Por exemplo, na Sexta-feira Santa, o que a gente escuta? O que eu escutava quando era pequeno?
Na sexta-feira santa não se come carne de galinha, porque galinha cisca para trás. Ah, para com isso, né? Isso é lenda. Isso não existe, a palavra não tem nada a ver. Aqui o texto vai dizer, ó, veja bem, no 4:4, porque tudo o que Deus criou é bom, e nada de que se rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, né? Eu vou comer uma carne de galinha na sexta-feira santa, a galinha se escapar atrás, eu vou orar e vou abençoar aquela carne, Deus criou, vai ser benção. O que me lança para trás é desobediência à palavra. Eita glória. Na galinha se escapa atrás, não se come carne na sexta-feira santa, carne de galinha, porque a galinha se escapa atrás. O que se escapa atrás é a desobediência à palavra. E essa historinha não é bíblica, aleluia, não tem nada a ver. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Isso são lendas. E Paulo disse assim para Timóteo: rejeita isso, não aceita isso na tua vida, porque aí tu vai ser um bom ministro, algo que Acás não foi um bom rei, né? E o sacerdote, ou seja, o pastor, também não foi um bom sacerdote, porque aceitou o que o rei mandou fazer. Ele acreditou: não, rei Acás, isso aqui está fora da palavra, eu não aceito. Não, ele foi lá e fez bem como tinha que ser feito. Quando o rei voltou, estava pronto já aquela porcaria, aleluia. Então não aceite coisas erradas, aceita o que a Bíblia diz, alimentado com palavras de fé, boa doutrina, sadio, verdadeiro ensinamento. Deus abençoe, no nome de Jesus. Paz.